nessa nova jornada de web aula. Que bom, espero que estejam todos bem, espero todos confiantes, estejam todos estudando, né? Temos uma meta pela frente e essa meta será alcançada no final dessa jornada, com vocês passando no Enem e nos vestibulares da vida, ok? Então vamos lá, pessoal, vamos voltar agora para a nossa aula de figuras de linguagem, falando hoje de figuras de pensamento. Lembrando que na última aula nós falamos de figuras de palavras, e essas figuras de palavras nos remetem que é um texto mais bonito, um texto melhor compreendido, um texto onde nós podemos ver que as figuras de linguagem fazem com que o texto fique bonito de se ler, bonito de se compreender, bonito de se interpretar. E hoje a gente vai falar das figuras de pensamento. Essas figuras de pensamento, gente, são necessárias para que a gente possa pensar, ok? Então ela tem muito a ver, diferente das figuras de palavras, que você tem uma visão geral, uma visão panorâmica do texto ao ser lido. As figuras de pensamento, elas te fazem pensar, elas te botam para ter um entendimento maior do texto. Então hoje nós vamos falar dessas figuras de pensamento. Voltando um pouquinho atrás na aula de figuras de palavras, nós vamos ver que a gente falou, por exemplo, de comparação. Lembrando que é a comparação? Comparação é aquela frase onde a gente tem principalmente a questão do conectivo, né? Essa casa é tão grande quanto a minha, e essa palavrinha, esse conectivo é que faz com que a comparação seja feita, né? Lembrando da metáfora, a metáfora também ela é uma comparação, mas diferente da comparação em vista, ela tem a questão de não ter o conectivo ele está implícito, e também gera um efeito de sentido figurado. Então, assim, toda vez que isso acontece, que a gente usa esse sentido conotativo e gera essa comparação sem o conectivo, nós temos uma metáfora, né? Eu trouxe para vocês, foi quando meu pai me disse: filha, você é a ovelha negra. Então, essa questão de você é a ovelha negra, nós estamos falando o quê? Que a pessoa ela é como se fosse uma ovelha negra no meio das ovelhas brancas. Então isso é importante para a gente fazer, essa questão da comparação e da metáfora. A gente falou também da alegoria. O que é a alegoria? A alegoria é um conjunto de metáforas para explicar uma coisa só. Então, se a gente tem um conjunto de metáforas explicando uma coisa só, esse conjunto de metáforas se torna uma alegoria. E também a gente falou, gente, de metonímia. Metonímia é o que? São palavras usadas para explicar, por exemplo, a parte pelo todo. Por exemplo, o meu pai comprou 20 cabeças de gado. Quando a gente usa uma marca muito famosa que tomou o lugar daquele produto, por exemplo, eu vou ao armazém comprar um Bombril. Então a gente tem a questão da metonímia, tá? A gente falou também de catacrese. Catacrese são palavras que foram emprestadas, palavras que já existiam e foram emprestadas para outro. Por exemplo, batata da perna. Perna tem batata? Não. Embarcar no avião. A gente certamente embarcaria num barco, mas como já existia a palavra, a gente emprestou. Então, essas figuras de palavras servem para ordenar isso, ok? Então, hoje vamos falar de figuras de pensamento, né? E para começar as figuras de pensamento, a gente vai falar sobre a antítese. Gente, sobre a antítese, eu quero que vocês imaginem o seguinte: quando vocês estavam aprendendo as classes gramaticais, as classes de palavras, o professor, a professora, falou assim com você: olha, nós temos palavras que têm o mesmo significado, essas palavras são sinônimos. Lembra disso? Nós temos palavras que têm significados diferentes, essas palavras são antônimas. Então, essas palavras antônimas é que a gente vai lembrar de antônimas, antítese. São palavras contrárias, palavras realmente sim, voltadas para um texto onde elas se aparecem de maneira contrária. Então, a antítese, a gente vai trabalhar com essas palavras antônimas, tá? Então, lembra disso na hora de lembrar de antítese, palavras contrárias que aparecem no texto. Então, antítese ocorre quando a aproximação de sentidos opostos, né? No caso aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês e tem musiquinha hoje? Tem musiquinha hoje. Mas vamos lá. Não existiria som
se não houvesse o silêncio. Então é importante a gente falar o seguinte: som e silêncio, palavras de sentidos opostos. Importante, gente, a antítese, as palavras de sentido oposto sempre aparecem na frase. Isso é importante, tá? Então, se eu vou ter, por exemplo, a cura, eu também vou ter que ler no texto a doença. Então, essas palavras de sentidos opostos, elas aparecendo, nós temos a constituição da antítese, ok? Tem mais? Tem. Não haveria luz se não houvesse a escuridão. Luz e escuridão, ambas as palavras aparecendo no texto. A vida é mesmo assim, dia e noite, não e sim, palavras de sentidos opostos que aparecem no texto. A isso damos o nome de antítese, ok? E tem musiquinha? Tem musiquinha. Trouxe uma musiquinha famosa, não sei se vocês gostam, né? Mas eu gosto muito. Então nós temos uma noite longa para uma vida curta. Longa, curta. São palavras de sentidos contrários que aparecem no texto. A isso damos o nome de antítese. Ok? Compreendido? Espero que sim. Próxima. Gente, essa aqui é legal demais. Eu gosto muito dela. O paradoxo. Todo paradoxo, gente, é uma antítese. Todo paradoxo você vai ter um sentido contrário, ok? Então, paradoxo e antítese não são a mesma coisa, mas todo paradoxo ele tem a presença de uma antítese, sentidos opostos. Só que a gente está falando de figuras de pensamento, ok? E não existe nenhuma figura de linguagem como paradoxo para se pensar, tá? Porque o paradoxo, imagina assim, é uma frase ou um contexto de sentido estranho que você realmente tem que pensar, né? Você pega o contexto, por exemplo, do policial corrupto. Você pega a figura do policial, é uma figura assim pintada para a sociedade como deveria, por exemplo, proteger, servir e proteger. É uma coisa assim que está embutida na nossa cabeça. Mas quando você pega a corrupção que não se coloca na vida de um policial, você tem um sentido contrário. As palavras não são contrárias, mas o sentido contrário, o pensamento contrário, a ideia contrária colocada no mesmo texto. Então, essa ideia contrária é que faz com que o paradoxo exista. Ok? Então, o paradoxo é uma antítese que você tem que pensar. Tá? Um pouquinho mais. As palavras se apresentam de maneira que você tem que colocar as ideias, colocar a cabeça para pensar um pouquinho mais. Tá? É uma antítese muito doida, vamos colocar assim. Então, vamos colocar os exemplos para vocês. Ó. Então, paradoxo ocorre não apenas na aproximação de palavras de sentido oposto, mas de ideias que se contradizem. Ideias que se contradizem. Okay? Essas ideias que nos fazem pensar. Então, o mito é o nada que é tudo. Ok? O mito é o nada que é tudo. Como que é nada se é tudo? Deu para entender? Nada que é tudo. Ok. Vamos lá então de novo. Para a gente, por exemplo, colocar assim. O dinheiro não traz felicidade, mas é 100%. Entendeu? A ideia é contrária. Vamos lá então. Outro exemplo. Pela cruz, a morte é vida. A derrota é triunfo. O túmulo é glória. Faz a gente pensar, não faz? Pela cruz, a morte é vida. A morte é vida. A derrota é triunfo. Peraí, a derrota é triunfo? É. O túmulo é glória. Que glória! Então, são ideias que te fazem pensar, ideias contrárias.
mas que te fazem pensar. Isso gera o paradoxo, ok? Amor é fogo. Aqui nós temos musiquinha, pessoal. Então, deixa eu trazer aqui para vocês a musiquinha. Vamos lá? Então, pessoal, vamos lá. Um amor é um fogo, todo mundo conhece fogo, né? Fogo que arde, arde. Você está vendo o fogo ardendo, ok? O fogo, né? Quando você pensa, está ardendo em chamas, você está pensando em muito fogo. Mas arde sem se ver. É ferida que dói, dói, mas não se sente. Está doendo, mas não estou sentindo. É um contentamento descontente. Então, contente, descontente. É dor que desatina, ai, a dor sem doer. Então, preste atenção que esse contraste, né, essa contraposição, essa posição contrária de ideias faz com que exista o paradoxo, ok? É um tipo de antítese, certo? Só que essa antítese de ideias, não mais de palavras. Deu para entender assim? Então, tá bom. Espero que esteja... Gente, lembrando, dúvidas podem estar mandando para mim, que eu vou estar esclarecendo todas, ok? Então, isso é o tipo de paradoxo. Pessoal, apóstrofe ocorre quando há invocação da pessoa ou algo real ou imaginário, que pode estar presente ou ausente, parte ao lado religioso dos textos. Pessoal, quando você lembrar de apóstrofe, eu quero que você faça uma similaridade, né, com apóstolo, tá? Apóstrofe, apóstolo. Por que apóstolo? Quando a gente fala de apóstolo, nos remete geralmente às coisas bíblicas, né, aos companheiros de Jesus Cristo. Então, faça isso que você vai lembrar que a apóstrofe fala das coisas religiosas, faz menção às coisas religiosas. Então aqui pelo exemplo você vai ver, ó, tem de piedade Senhor de todas as mulheres. Então Senhor fazendo menção às coisas religiosas. Que ninguém mais mereça tanto amor e amizade. Oh meu Deus, são expressões usadas dentro desse apóstrofe. Então faça essa similaridade. Apóstrofe, apóstolo. Que você vai lembrar do contexto, o que significa, né, essa figura de linguagem chamada apóstrofe. Tá ok? Próxima, eufemismo. Gente, eu gosto demais dessa figura de linguagem. Eufemismo, eu quero que vocês façam uma similaridade de palavras. Eufemismo, feminismo, feminino. Por que feminino? Porque mulher tem um jeitinho diferente de dar notícia, não é? Mulher, quando vai dar uma notícia mais forte, ela não tem um jeito de suavizar a notícia, e é exatamente isso que o eufemismo faz. Ele suaviza a notícia que será recebida, suaviza a notícia que será dada. Então, essa suavização da notícia, esse impacto, né, da mensagem, suavizado, a gente caracteriza com eufemismo. Então, por isso que eu quero que vocês façam essa similaridade de palavras. Eufemismo, feminismo, feminino. Então, para vocês lembrarem das mulheres dando esse tipo de notícia, né? Então, ocorre quando uma palavra ou expressão é empregada para atentar uma verdadeira, tida como uma verdade, tida como penosa, desagradável, chocante. Ou seja, que vem realmente para impactar a notícia, mas quando você vai receber ela, você recebe ela suavizada. Você recebe ela de uma maneira que vai te abranger
na recepção dessa mensagem. Então a gente tem aqui, ó, uma musiquinha, né, uma musiquinha que todos nós conhecemos, do Legião Urbana, que traz um eufemismo, né, e pouca gente presta atenção nesse eufemismo. Mas vamos lá, preste atenção nessa musiquinha. Vou colocar um pouquinho mais alto. Então, vamos lá, pessoal, para a concepção da frase, perdão. Estátuas e cofres e paredes pintadas, ninguém sabe o que aconteceu. Ela se jogou da janela do 5º andar. Pessoal, vamos parar para interpretar aqui, diante do eufemismo que foi colocado aqui. Estátuas e cofres e paredes pintadas. Ninguém sabe o que aconteceu porque ela se jogou da janela do 5º andar. Deu para entender o eufemismo aí? Então vamos lá. Janela, 5º andar, a mulher está lá em cima, olhando para baixo, e de repente ela se joga. Ok? Ao cair, né, do 5º andar, uma sujeira geral, ela sujou estátuas, cofres e paredes. Ela pintou, né, de vermelho. Deu para entender o eufemismo aí? Ela suicidou-se. Então, para falar, para trazer essa questão do suicídio, como que foi o suicídio da moça, ele suavizou a notícia, ok? Então, depois ele ainda fala assim, ó, nada é fácil de entender, dorme agora. O que significa esse dorme agora? Ela suicidou-se, então agora ela dorme. Então, deu para entender o eufemismo? São expressões que estão suavizando a notícia, tá? Então, aqui está falando nesse contexto que ela suicidou-se e agora ela está, né, devido ao suicídio, morta. Mas é redundante, mas é isso mesmo que aconteceu. Então ele trouxe como que foi o suicídio e trouxe também que depois, né, dessa tentativa bem feita do suicídio, que agora ela está morta. Mas aí a gente tem o eufemismo, é suavização de notícia, ok? Então é isso que a gente tem que ter no nosso contexto. Próxima. Gradação. Gente, gradação, eu quero que vocês lembrem de gradual ou graduação, ok? O que é uma graduação? Não é você, a cada dia, você melhorar, né? Todos os anos você se gradua, você passa de ano, de série. Vou para o primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, faculdade, primeiro ano de faculdade, primeiro semestre, segundo semestre, e por aí vai. Isso aí são graduações, você vai se graduando, você vai se qualificando, né? E tudo isso tem um tempo. E esse tempo que a gente chama de gradação, não a figura de linguagem. A figura de linguagem de gradação é quando a gente coloca essa questão desse tempo dentro do contexto da frase. Então, por exemplo, fui bebê, depois menino, depois homem, depois idoso. Aí você tem uma gradação, você tem uma passagem de tempo exposta na frase. Essa gradação que a gente traz. Então, o exemplo aqui para você, ó. Gradação ocorre quando há uma sequência de palavras que intensificam a mesma ideia. O que servem à pátria são os que não invejam, os que não infamam, os que não conspiram, os que não sublevam, os que não desalentam, os que não emudecem. Então, tudo isso, gente, esse fortalecimento do contexto, no sentido gradual, tanto para cima quanto para baixo, a gente tem uma gradação. Ok? Então, a gradação é essas ideias de ampliação. Ok? São palavras que vão ampliar o contexto da frase. Entendido? Gradação. Vamos lá, próximo. Hipérbole. Gente, eu gosto muito da hipérbole também, porque é fácil, tá?
Hipérbole, gente, é o exagero, né? Nós brasileiros, nós mineiros, nós temos uma facilidade muito grande de exagerar, né? E nosso exagero é constante, tá? E quando esse exagero ele acontece na frase, a gente tem a hipérbole, tá? Lembrando que a gente tem que pegar, fazendo uma separação de palavras, fazer uma separação na palavra hipérbole, a gente pode pegar hiper. Presta atenção que toda vez que esse hiper vem numa palavra, esse hiper significa uma coisa exagerada para cima, né? Por exemplo, hipertensão, ou seja, uma supertensão arterial, hipertireoidismo, que é uma superprodução de hormônio. Então, esse hiper geralmente tem esse contexto de mais, né? Então, hipérbole, eu quero que vocês façam nessa questão do exagero. Geralmente, quando vocês chegam na escola e vocês devem lembrar quando vocês eram pequenininhos, que iam para a escola e queriam colocar todo o material na mochila. E você ia embora para casa com a mochila pesadíssima, né? E aí, quando alguém ia pegar, seu pai ou sua mãe ia pegar sua mochila para colocar no carro, para levar para você ir embora para casa ou para levar para a escola, geralmente você escutava a frase assim, menino, essa mochila sua está com uns 1000 quilos. Deu para entender o exagero? Ninguém carrega 1000 quilos, né? Mas a gente tem essa mania de exagerar. Então a hipérbole, gente, ocorre quando há um exagero de uma ideia, a fim de proporcionar uma imagem emocionante ou de impacto. Geralmente acontece quando você vai na casa de alguém, de um colega, de uma amiga, e aí essa pessoa está se arrumando, e aí você fala assim, nossa, você demorou 1000 anos para se arrumar. Né? Ninguém demora 1000 anos, mas a gente tem essa mania de exagerar. Então esses exageros, quando acontecem na frase, são hipérboles. E aí tem musiquinha? Tem musiquinha. Vamos colocar aqui para você, ó. Foi? Você, eu dançaria tango no teto, eu limparia os trilhos do metrô, eu iria a pé do Rio a Salvador, eu aceitaria a vida como ela é, viajaria a prazo pro inferno, eu tomaria banho gelado no inverno. Então, por você, eu dançaria tango no teto. Eu limparia os trilhos do metrô. Olha para você ver que rapaz apaixonado, né? Imagina você limpando os trilhos do metrô. Eu iria a pé do Rio a Salvador. Olha, esse rapaz anda, viu? Eu aceitaria a vida como ela é, viajaria a prazo para o inferno, ou seja, morreria um pouquinho a cada dia. Então aí a gente tem a constituição de uma hipérbole, ou seja, ideias ou palavras mesmo exageradas, né? Um exagero extremo para fixar uma ideia. Então esse exagero é que constitui a hipérbole, ok? Muito fácil, exagero, hipérbole, ok? Dúvidas, por favor, lembre-se de me mandar todas, tá? Vamos lá, ironia. Pessoal, a ironia, ela é algo assim que quando a gente fala já remete ao humor, tá? Então a ironia trabalha com humor, tá? Só que a ironia tem um contexto geral de, geralmente quando a gente quer falar uma coisa, só que a ideia que a gente passa é a que a gente quer falar, mas a gente fala, ao falar a gente fala outra coisa. Então, quando você quer falar uma coisa usando de outra frase, aí a gente tem uma constituição de ironia. Um pouco complicado, mas vou trazer para vocês. Ocorre quando, pelo contexto, pela entonação, pela contradição de termos, sugere-se o contrário do que as palavras e orações parecem exprimir. A intenção é depreciativa ou sarcástica, sarcasmo. Então, a ironia, gente, acontece quando você quer, assim, falar uma coisa, só que você usa um outro contexto. Então, por exemplo, você vai na casa de um amigo, de uma amiga, e esse amigo, essa amiga se veste totalmente ridículo, ok? Assim, você olha para ele, dá vontade de rir, ó, você vê esse amigo ou amigo vestido. Aí ela pergunta assim, nossa, achei essa roupa linda, não sei o que, ficou bom? Aí você começa a rir,
Lógico que você vai falar que você queria falar que não ficou bom, que ficou ridículo. Só que você vai fazer rindo, sorrindo, né? Olha a questão da entonação. Ficou bom? Você, ficou ótimo. Então, a pessoa já entende automaticamente, pelo contexto, pelo jeito que você falou, que não ficou bom, ficou horrível, né? Só que, o que você disse? Você disse que ficou ótimo. Então, a entonação, o jeito de falar, é que vai consistir na ironia, tá? Então, a ironia é isso, é você falar de um jeito, querendo falar outro, tá? Então, a pessoa, pelo jeito que você entona, pelo jeito que você recebe a notícia, você vai saber que há ironia. Sarcasmo, tá? Humor. Entendido? Então, os jovens entrebeijaram-se porque não podem morder-se uns aos outros. Como você foi bem na última prova, não tirou nem a nota mínima. Ok? Como que vocês foram bem na última prova, nem a nota mínima vocês conseguiram tirar. Tá? Parece um anjinho aquele menino. Briga com todos que estão por perto. Olha que bonito. Parece um anjinho. Então a questão da ideia, né, que a gente traz faz a questão da ironia. Perífrase é quando se cria um torneio para expressar algum objeto, acidente geográfico, indivíduo ou situação que não se quer nomear. Então, quando a gente traz a questão de um apelido famoso, quando a gente quer a questão de um nome que se apega a um lugar, a gente tem a questão da perífrase, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de cidade maravilhosa no Brasil, né? Você já automaticamente já remete ao Rio de Janeiro. Então, tem a musiquinha Cidade Maravilhosa, Coração do Meu Brasil. Então, quando fala Cidade Maravilhosa, você já, opa, está falando do Rio de Janeiro. Então, aí a gente tem a questão da perífrase. Ok? Tudo certo? Bom, pessoal, prosopopeia ou personificação. Prosopopeia é a mesma coisa que personificação. Prosopopeia, então, e personificação são a mesma coisa. Quando você se deparar com alguma dessas palavras, vai estar falando a mesma coisa. Personificação, ou seja, transformar em pessoa, em algo que uma pessoa faz. Personificação, gente, é quando você tem um objeto inanimado ou um ser que não poderia fazer aquilo, fazendo coisas que seres humanos fazem, tá? Então, quando isso acontece, você tem a personificação, que também pode ser chamada de prosopopeia. Então, algo inanimado ou alguma coisa que não poderia fazer aquilo que um ser humano faz, de repente faz essa coisa numa frase ou num contexto. Então, aí a gente tem a personificação. Então, ocorre quando se atribui movimento, ação, fala, sentimentos, enfim, caracteres próprios de seres animados a seres inanimados ou imaginários. Tem exemplo? Tem. E aí a gente pode pegar uma musiquinha para trazer esse exemplo para vocês. Então vamos lá? Foi. Eu vou falar para vocês agora. O vento. Olha o que o vento faz, gente. O vento beija. O vento beija. As ondas lambem. Ok? O sol abraça. Meu coração canta. Então, são ações, sentimentos, colocados para seres imaginários ou inanimados. Então, quando isso acontece, existe a personificação, ou prosopopeia, que é a mesma coisa, ok? Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham entendido, tá? As nossas figuras de pensamento. Lembrando que essas figuras de pensamento vão te pôr para realmente pensar, né? Então, a gente vai para a próxima aula. Próxima aula a gente vai falar de figuras de sintaxe,
de sentido, tá? Para a gente fazer então a aula de número 3 sobre figuras de linguagem. Espero que todos fiquem bem, façam os exercícios. Pessoal, fiquem em casa, tá? Se cuidem e nessa hora, muita força, fé e a gente vai vencer mais essa. Grande abraço a todos e fiquem com Deus.